Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasileiros estão na lista para deixar a faixa de Gaza nesta sexta-feira. Prejuízo no comércio já passa de R$1 bilhão por causa do apagão aqui em São Paulo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. A gente começa esta edição com uma notícia que traz alívio. 33 brasileiros e familiares finalmente estão na lista para deixar a faixa de Gaza pela fronteira do Egito nesta sexta-feira. E quem está em Brasília e tem os detalhes para a gente é a Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite para você. Que boa notícia, hein? Boa noite, Salsi. Pois é, a nova lista com os autorizados a deixar Gaza nesta sexta-feira foi divulgada agora há pouco e traz os nomes de 24 brasileiros e 9 familiares. Uma pessoa parente de brasileiros ficou de fora da lista, mas os motivos ainda estão sendo apurados. Mais cedo, o Itamaraty havia confirmado que os brasileiros estariam na lista depois de mais uma conversa do ministro Mauro Vieira com o chanceler de Israel, Eli Cohen. Depois da passagem por terra na fronteira de Rafah com o Egito, eles devem embarcar em um avião da FAB, que já recebeu o sinal verde para pousar em Al-Arish, cidade egípcia a 53 quilômetros da faixa de Gaza. A chegada ao Brasil está prevista para domingo, quando os repatriados devem ser recebidos aqui em Brasília pelo presidente Lula. Salsi. Expectativa grande, hein, Ariane? Obrigada pelas suas informações. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a guerra no Oriente Médio. Uma semana depois do temporal que causou estragos na região metropolitana de São Paulo, cerca de 1.300 consumidores ainda estão sem energia elétrica. A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado calcula um prejuízo de R$1 bilhão e 300 milhões para o setor. Nem adianta apertar o interruptor. Lilian continua no escuro. De dia ainda dá para abrir a cortina, mas à noite só a vela salva. A energia para ligar a geladeira vem da casa do vizinho. Joguei carne fora. Eu joguei carne, joguei arroz, joguei feijão, porque não tinha como refrigerar. A outra vizinha, dona Verônica, parou a costura no meio desde que a energia acabou. A camisa ficou pela metade. Já o prejuízo aumenta a cada dia. Muito serviço, muito. E a gente está parado, não tem como. Uma semana, uns R$3.800, R$4.000. De prejuízo? De prejuízo. O apagão na Grande São Paulo começou na sexta-feira passada, quando um temporal provocou ventos de cerca de 100 km por hora e derrubou árvores em várias cidades. Mais de 2 milhões de casas ficaram sem luz, o que representa 27% dos imóveis atendidos pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na região metropolitana. A companhia só restabeleceu parte do fornecimento quase uma semana depois. Segundo a Enel, só aqui na região metropolitana de São Paulo, 1.300 casas ainda estão sem luz e há falhas no fornecimento em outras 30 mil. A Câmara Municipal de São Paulo instalou uma CPI para investigar a atuação da Enel e a Assembleia Legislativa do Estado já convocou executivos da empresa para dar explicações. A concessionária informou que colocou 3 mil técnicos nas ruas, trabalhando 24 horas por dia para tentar restabelecer o fornecimento. Mas, para o Sindicato dos Eletricitários do Estado, a companhia descumpriu a promessa de investir mais de 3 bilhões de reais para melhorar a qualidade do serviço e evitar apagões como esse. Quando dá um problema num ponto da rede, mandava uma equipe igual bombeiro apagar o incêndio. Vai lá, resolve pontualmente, em vez de fazer uma manutenção e limpar tudo e deixar tudo em ordem. Optaram numa corretiva e não na preventiva. Para quem ainda está no escuro, só resta esperar o dia de voltar ao trabalho. A concessionária Enel informou em nota que prestará todas as informações necessárias sobre a sua operação aos órgãos públicos e autoridades. Mais de 90% dos lares brasileiros possuem pelo menos um aparelho de televisão. Os dados são de um estudo do IBGE que mostra também a disparada dos idosos conectados à internet. Na casa da Dona Glória, a televisão faz parte da rotina da família. Se eu estou lavando louça, eu venho aqui, dou uma olhadinha,
volto lá, se eu tô fazendo comida, eu volto, dou outra olhadinha na reportagem. Todos os dias, a doméstica divide a atenção entre as tarefas de casa e os programas favoritos da Record. Tudo na companhia dos 3 filhos. Hoje em dia o mundo ele tá, né, cheio de notícias. Então a gente foca muito na notícia para a gente ficar por dentro também, o que está acontecendo, né? Se deixar, amanhece o dia. Então a gente manda, quando eles vão para dormir, eu tenho que vir desligar, senão a garotada deixa. Um levantamento feito pelo IBGE revelou que no ano passado a TV estava presente em 9 entre 10 lares brasileiros. A TV é mais vista nas regiões Sudeste e Sul e a com menos aparelhos ligados foi a região Norte. Há praticamente uma universalização desse equipamento, a disponibilidade de televisão na casa dos brasileiros aumentou muito, né, nas últimas edições. Houve ainda um aumento da presença da TV nas residências. O percentual de lares com TV por assinatura, no entanto, não seguiu o mesmo ritmo e caiu um pouco. As pessoas que afirmaram que não acessam, por 2 motivos. O primeiro relacionado ao preço, as pessoas afirmam que ainda é muito caro o serviço de TV a cabo. E o segundo motivo, associado ao desinteresse. Pela primeira vez, o streaming de vídeo foi abordado na pesquisa. O serviço está em 43,4% dos domicílios com televisão, mas não substitui a TV tradicional. Um dos números mais expressivos da pesquisa é o de idosos conectados. De 2016 até o ano passado, eles passaram de pouco mais de 24% para 62%. E o celular tem grande peso nisso. O telefone segue como principal equipamento para acesso à internet no Brasil, sendo utilizado em quase todas as casas com acesso à rede. E isso também entre os jovens. É muito fácil, só abrir o que você quiser, você já tem na sua mão, na palma da sua mão. Eu uso o celular para conversar com as pessoas, né, para acessar a internet, para ver streaming, plataforma de streaming, para estudar, para tudo. O computador virou um secundário, né? É isso. E em um ano, o Brasil registrou queda no número de desmatamento na Amazônia. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, a área desmatada foi de cerca de 9 mil quilômetros quadrados. Uma queda de cerca de 22,3%, se compararmos com o levantamento anterior. E veja que entre agosto de 2021 e julho de 2022, o desmatamento foi de cerca de 11.500 quilômetros quadrados. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, tomou posse em Brasília. Graduado em Estudos Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, Carlos Vieira Fernandes é funcionário público aposentado da Caixa e foi diretor da FUNCEF, fundação que administra o Fundo de Pensão dos Servidores do Banco. Carlos Vieira foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Tão importante esse papel da imprensa nacional, porque ela ressalta 2 aspectos. Primeiro, que não se faz democracia sem diálogo. E o segundo aspecto é que ela percebeu que o diálogo ocorrido entre o Legislativo e o Executivo é para o bem do Brasil. Na posse, Carlos Vieira prometeu a modernização da Caixa nos próximos 2 anos e a criação de cerca de 800 agências em 2024. E afirmou que só vai permanecer nos altos cargos quem entregar bons resultados. A Caixa, ela tem o papel de executar as políticas. Ela não pode ir contra as políticas. Nós somos executores, nós somos contratados do governo para poder executar políticas. E nós temos que construir como sim desses processos. Esse é o papel nosso. O presidente Lula tem em mãos a possibilidade de preservar milhões de empregos no Brasil com apenas uma assinatura. Ele tem até o dia 23 para sancionar o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento e que já foi aprovado pelo Congresso. Sem receber uma sinalização do Palácio do Planalto em relação à sanção, empresários e trabalhadores decidiram agir. Enviaram um documento ao presidente Lula assinado por 30 associações, em que pedem a continuidade da desoneração da folha. O texto diz que, atualmente, essa medida é fundamental à preservação de setores
cujas estruturas produtivas abrangem mais de 9 milhões de empregos formais diretos. Trata-se de importante sinalização para futuras decisões empresariais, que deverão ajudar a salvar milhares de empregos, e que o governo não pode permitir que se afaste esse modelo e que tenhamos efeitos desastrosos no desemprego e até no aumento da inflação e juros. Essa é uma política que a gente enxerga como extremamente positiva para o país, com números que demonstram isso ao longo dos últimos 10, 11 anos em que essa política esteve em vigor. A aprovação dessa prorrogação da desoneração, com certeza, é algo que auxilia nesse sentido, e a gente tem, então, uma ótima expectativa de que seja sancionada a lei pelo presidente. As empresas e entidades também solicitam audiência com o presidente Lula para expor com maior profundidade os elementos que fundamentam a necessidade da desoneração. O projeto foi aprovado definitivamente pelo Congresso em 25 de outubro. O presidente Lula recebeu o texto em 1º de novembro e tem até o próximo dia 23 para sancionar ou não a proposta. Em caso de veto, a palavra final será novamente do Congresso, que poderá derrubar a decisão presidencial. No fim de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou a prorrogação. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, através da decisão do ex-ministro Ricardo Lewandowski, também entendeu que a desoneração é constitucional. O presidente da República só poderia vetar no todo ou em parte um projeto de lei se ele entender que o projeto é inconstitucional ou contrário ao próprio interesse social. Me parece que não seria congruente ou faria muito sentido o presidente da República vetá-lo-á, seja sobre a perspectiva constitucional ou mesmo sobre a perspectiva de ser contrário ao interesse da sociedade. Pelo projeto, que já está em vigor e vence no dia 31 de dezembro, a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial é substituída por uma taxa com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. Com a esperada sanção de Lula, a medida terá validade por mais 4 anos. A desoneração impacta os 17 setores da economia que mais empregam, como a construção civil, o transporte rodoviário e a tecnologia da informação. Esta empresa de software em São Paulo tem quase 3 mil funcionários e depende da prorrogação. A nossa preocupação é que com a eventual não continuidade do modelo de desoneração, a gente possa perder toda a vitória que a gente conquistou ao longo dos últimos 12 anos, não só no setor de tecnologia, mas para todos os 17 setores que hoje fazem parte da desoneração. Representantes dos trabalhadores defendem a continuidade da desoneração. Nós achamos que é fundamental que o governo Lula tenha atenção a isso, porque essa foi uma promessa de campanha também, de garantir os empregos. É fundamental que haja uma resposta positiva a essa questão para garantir os empregos das pessoas que hoje já estão trabalhando. Agora nós vamos ouvir mais um trecho do presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ele pede agilidade na sanção para as empresas planejarem as contratações para o ano que vem. As empresas, quando fazem seus planejamentos e orçamentos para o ano seguinte, fazem isso normalmente já em agosto ou setembro, ou seja, nós já estamos atrasados, isso já causou um impacto do ponto de vista de planejamento orçamentário das empresas que não sabem se vão poder contar a partir de 1º de janeiro com essa prorrogação ou não, já que ela vence, nesse momento, vence em 31 de dezembro. Então, isso já está causando impacto e a gente sabe claramente que isso está causando impactos em termos de novas contratações ou em termos de planejamento de novas contratações e, eventualmente, até impactos em demissões. O advogado especialista em direito constitucional destacou a importância da desoneração para todos os brasileiros. Perceba que o Congresso Nacional ele só aprovou uma prorrogação daquilo que já existia. Sob o ponto de vista constitucional, a desoneração inclusive fomenta a própria iniciativa privada no que tange à manutenção do emprego de milhares de empregados Brasil afora. Então, seja do ponto de vista econômico, na redução da carga tributária,
ou seja do ponto de vista social, no que tange a manutenção do emprego de milhares de empregados de vários setores da economia brasileira, a desoneração da folha de pagamento é uma medida não apenas constitucional, mas importantíssima para toda a República Federativa do Brasil. Voltamos a falar sobre a guerra no Oriente Médio. O grupo de rebeldes Houthis do Iêmen afirmou que disparou uma série de ataques contra o território de Israel. Sirenes foram acionadas em Eilat, cidade portuária do sul do país. Segundo autoridades israelenses, um drone atingiu uma escola, mas ninguém ficou ferido. O porta-voz do grupo rebelde disse que os alvos eram instalações militares na região. Israel, Estados Unidos e Catar negociam uma pausa humanitária na faixa de Gaza. A intenção é suspender os ataques aéreos por pelo menos 4 horas todos os dias para garantir a passagem dos palestinos. O grupo terrorista Hamas anunciou nesta quinta-feira que vai libertar mais 2 reféns. Antes da libertação, o grupo terrorista divulgou um vídeo dos 2 reféns. O Jornal da Record decidiu não mostrar o vídeo em respeito às famílias dos sequestrados. Segundo o Hamas, a idosa e o menino serão libertados porque têm problemas de saúde. Até agora, 4 reféns deixaram a faixa de Gaza. No ataque de 7 de outubro, mais de 240 pessoas foram sequestradas. Em meio a ataques aéreos, milhares de palestinos tentam deixar a região norte da faixa de Gaza. Segundo o exército israelense, essa parte do território não é mais controlada pelo Hamas. Nas imagens, soldados mostram prédios e áreas da cidade de Gaza que antes eram usadas como postos de controle do grupo terrorista. Foram 2 longas semanas de combate. Isso vai durar até que o Hamas não exista mais, afirmou o tenente-coronel israelense que atua no território. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu que não haveria cessar-fogo sem a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Mas com a mediação dos Estados Unidos e do Catar, Israel concordou com uma pausa humanitária que vai durar 4 horas todos os dias. O acordo pode ser confirmado em breve e inclui a libertação de mais reféns e também a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Na Cisjordânia, a situação se agravou depois de uma operação antiterrorista de Israel em Jenin. Segundo o Ministério da Saúde palestino, pelo menos 15 pessoas foram mortas no campo de refugiados da cidade. Em Tel Aviv, o clima é de apreensão durante o conflito. Bandeiras de Israel estão espalhadas por toda parte. Postes, casas, estabelecimentos comerciais e em imensos painéis nos principais cruzamentos da cidade. Israel vinha de um longo período de divisões internas por causa da reforma da Suprema Corte. A guerra provocou não só a formação de uma aliança entre governo e oposição, como uniu os israelenses em torno de 2 objetivos: vencer o Hamas e resgatar os reféns. 2 meses atrás, se você viesse aqui, veria as pessoas brigando. Agora, desde que a guerra começou, as pessoas estão todas lutando para tirar os sequestrados e as crianças de lá. Todos se uniram por essa meta, avisa esta jovem. Neste prédio estão as fotos dos reféns com a frase: "Traga-os de volta para casa". Aqui, a enorme bandeira israelense tem a mensagem que é repetida em todos os lugares desde que a guerra começou: "Juntos venceremos". As palavras de ordem também estão nos comerciais da televisão, nesta propaganda de um supermercado, neste outro anúncio do governo. As propagandas mostram o sentimento de união que agora toma conta do país. Aqui, uma rede de supermercados mostra a doação de comida na região do Mar Morto, onde várias famílias estão alojadas. Um dos principais canais de televisão de Israel mudou a logomarca. Agora, há um incentivo para que os israelenses pendurem bandeiras em todas as casas. Em Jerusalém, a rotina mudou por causa da guerra. As ruas estão vazias em boa parte do dia. O cemitério militar de Israel é onde estão enterrados soldados e ex-chefes de Estado. Aqui, quase todos os dias tem uma cerimônia cheia de honrarias.
A soldado Rose Lubin foi atacada com uma faca por um adolescente morador do bairro Árabe, em Jerusalém Oriental. O autor do atentado também foi morto. A militar de 20 anos era o que chamam por aqui de soldado sozinho. Ela nasceu nos Estados Unidos, tinha dupla cidadania e há 2 anos se mudou sem ninguém da família para realizar o sonho de servir ao exército. Cada vez que um soldado solitário morre, israelenses de toda parte do país se unem para prestar homenagens. Pela tradição judaica, se 10 homens ao menos não estiverem presentes, o funeral não pode acontecer. Milhares de pessoas vieram até o cemitério, mesmo sem conhecer a policial de fronteira, Rose Lubin. O mínimo que a gente pode fazer para os soldados mortos é prestar uma honra final, diz este israelense. Podia ser o meu irmão, podia ser a minha irmã, afirma a professora. Desde o início da guerra, mais de 350 militares israelenses morreram em combate ou em atentados pelas ruas do país. Policiais de fronteira reforçam a segurança no trajeto até pontos religiosos históricos de Jerusalém. Na Cidade Velha de Jerusalém, endereço sagrado para cristãos, muçulmanos e judeus, as ruas estão desertas desde o início da guerra. O Muro das Lamentações, visitado por milhares de pessoas todos os dias, hoje estava praticamente vazio. O comércio do mercado árabe fechou as portas. E é cada vez mais raro ver um grupo de turistas fazendo um trajeto milenar que atrai visitantes do mundo todo. As poucas pessoas que encontramos no caminho vivem em Israel e foram até lá para orar por todos que sofrem nesta guerra. São israelenses e palestinos, habituados a caminhar juntos pelas mesmas ruas antigas de pedra. Chega, a gente precisa ter paz, diz Mohamed, um jovem muçulmano. Depois que acabar com essa barbárie, com esse terror, a paz vai chegar. E ela vai chegar, deseja Yaakov. A França organizou uma conferência para pedir o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, chamou de genocídio a ação israelense na faixa de Gaza. A declaração foi duramente criticada por especialistas e por entidades israelenses. A cúpula foi acompanhada do lado de fora por parentes de vítimas sequestradas pelo Hamas. Precisamos pressionar as organizações humanitárias para que entrem em Gaza e tragam notícias sobre a situação dessas pessoas, afirmou Ayelet, prima de 7 pessoas levadas pelos terroristas. Ainda são cerca de 240 pessoas sob o poder do Hamas. O presidente da França, Emmanuel Macron, falou que não é mais possível deixar para depois a discussão sobre a criação de 2 estados com Israel e Palestina lado a lado em paz e segurança. Israel e a Palestina vivem côte à côte em paix e em sécurité. O encontro reuniu líderes de 40 países, organizações não governamentais que atuam na região do conflito e representantes da ONU. O Brasil foi representado pelo assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Celso Amorim reforçou o pedido para um cessar-fogo imediato. A humanitarian ceasefire is essential. Discursando em inglês, Celso Amorim falou que a morte de milhares de crianças é chocante e que a palavra genocídio inevitavelmente vem à cabeça, disse ele. The word genocide inevitably comes to mind. A declaração repercutiu mal e foi criticada por especialistas em relações internacionais. Esta professora explica que o termo nem poderia ser citado porque na lei internacional ele só se aplica após uma apuração rigorosa. Diplomaticamente, não há como haver uma investigação para definir se naquele lugar estão acontecendo crimes de guerra, enquanto não houver um cessar-fogo, enquanto a ONU, o Tribunal Penal Internacional, não puderem avançar até a região de Gaza e conduzir uma investigação. De chamar de genocídio, quando ele conhece que existem definições para o genocídio que não são assim simplesmente eu acho que é genocídio, então vou dizer que é genocídio. Né? O Celso Amorim não está lá para representar as opiniões dele, ele está lá para representar o Brasil.
O presidente da Federação Israelita de São Paulo também comentou a declaração de Celso Amorim. Genocídio significa a intenção de se exterminar uma raça, uma etnia. E não é essa a intenção do governo de Israel, não é essa a intenção do exército de Israel. Essa é a intenção, com certeza, do grupo terrorista Hamas, porque se ele pudesse, ele exterminava todo o povo de Israel. Uma cerimônia no Memorial do Holocausto, em São Paulo, relembrou o começo da perseguição dos nazistas aos judeus na Europa. Foi feita também uma homenagem aos israelenses mortos nos recentes ataques dos terroristas do Hamas. Um encontro entre sobreviventes. De um lado, Margot Bina Hotstein, de 91 anos, nascida na Alemanha e vítima do Holocausto. Do outro lado, Rafael Birman, de 30 anos, que conseguiu escapar do massacre do grupo terrorista Hamas à festa de música eletrônica em Israel. Neste que para os judeus foi o maior ataque depois da Segunda Guerra Mundial. Margot só sobreviveu porque conseguiu fugir para o Brasil. Ela conta que nunca vai se esquecer do horror da época. É uma coisa que não dá para esquecer, principalmente uma criança. Eu não sabia o que acontecia, mas ver tudo isso aí é muito impressionante e ficou na minha memória até hoje. Rafael também viu a morte de perto e lamenta a morte dos amigos. A gente estava, quando eles abriram fogo contra o meu carro, a gente usou o carro de escudo, a gente ficou abaixado, eu e meus amigos, e os tiros entrando no carro, as janelas estourando, os pneus estourando. Experiências do passado e presente foram compartilhadas nesta quinta-feira durante a cerimônia do Memorial do Holocausto em São Paulo, com a presença de representantes da sociedade israelita. O evento marcou os 85 anos do episódio que ficou conhecido como Noite dos Cristais. Sinagogas foram queimadas, casas e empresas de judeus foram destruídas. Cerca de 100 pessoas morreram e 30 mil foram levadas para campos de concentração nazistas. A Noite dos Cristais foi lembrada também na Alemanha e em outras partes da Europa. Relembrar para que a história não se repita. Esse foi o sentimento por trás da criação do Memorial do Holocausto e é o que leva a comunidade judaica a recordar a Noite dos Cristais. E ouvindo a história de quem testemunhou os horrores do Holocausto e do Rafael que sobreviveu ao ataque do Hamas, essa mensagem se torna ainda mais poderosa. Os nazistas sabiam que estavam cometendo um crime e escondiam esses crimes. Fazer o terror e exibir o terror, isso só o Hamas fez. Por isso que o mundo tem que combater, o mundo tem que entender que o Hamas não defende a causa palestina. O Hamas quer exterminar os judeus. O que a gente viveu lá e as pessoas desejando a aniquilação de um povo e só querer o mal das pessoas, às vezes as pessoas querendo o meu mal sem eu não ter feito nada de mal para ninguém. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul declararam estar preocupados com a cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte. A mensagem foi divulgada durante a visita do principal diplomata americano a Seul. A Silvia Kikuchi chega agora com os detalhes. Silvia, boa tarde. Oi, Salsi, uma boa noite aí no Brasil. Numa reunião com o governo sul-coreano, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, discutiu estratégias para acabar com as ameaças da Coreia do Norte. Isso inclui o uso de recursos militares dos Estados Unidos, incluindo armamento nuclear, além de uma cooperação com o Japão. Antes de chegar em Seul, Blinken esteve no Oriente Médio e no Japão, tratando de assuntos ligados ao conflito em Gaza e do G7. Na reunião das 7 principais economias do mundo, os diplomatas pediram para que a China pare de ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia e garanta a autonomia de Taiwan. A mensagem foi recebida com fortes críticas pela China. Salsi. Obrigada, Silvia. Agora a gente fala de futebol. O Botafogo perdeu para o Grêmio por 4-3 e viu mais um rival entrar na disputa pelo título. Após a derrota, torcedores botafoguenses protagonizaram cenas de vandalismo no estádio São Januário. Você vai ver agora nas imagens que mostram que os torcedores tentaram invadir o gramado, mas foram contidos pelos seguranças.
Durante o tumulto, alguns torcedores quebraram grades e jogaram objetos contra o gramado. Não há informações sobre feridos. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.